Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida. Muito bom estarmos aqui hoje de novo, quinta-feira, 6 horas da tarde. Quero já começar te dando um bom fim de tarde e um ótimo início de noite. Deus abençoe a sua vida. Se você está acompanhando conosco até desde o primeiro dia, desde a segunda-feira, ontem nós paramos, no versículo 9 do capítulo 3, aqui de Gálatas, e eu quero te convidar a dar um saltozinho aí, um pequeno salto para o versículo 15, porque estávamos falando de Abraão como pai da fé, estávamos falando daqueles que têm fé, eles também são considerados filhos de Abraão pela fé, mas esse texto ele vai trazer também agora com relação à promessa. Ele vai falar da promessa, mas não de descendentes, mas de um único descendente. Ele vai falar da descendência de Abraão, mas ela chega em Jesus. E através de Jesus, aí é onde ele quer dizer que os gentios são salvos pela fé. Mas por quê? Porque através de Cristo Jesus é que isso acontece. Então já quero desde já te convidar a estarmos lendo aqui a partir do versículo 15. Permita, querido, que o Espírito Santo fale ao teu coração, ministre ao teu coração. Não se feche para isso. Vamos viver uma vida espiritual e as coisas espirituais só são discernidas por pessoas que estão espiritualmente ligadas. Então, que você possa, em nome do Senhor Jesus, entender aquilo que Deus quer falar contigo através desse texto. Então, Gálatas 3, a partir do versículo 15, diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Então, aqui ele está falando de uma herança. Quando alguém morre, essa pessoa deixa uma herança. E essa herança, ela muitas vezes vai ser mostrada para os familiares, para as pessoas, para aqueles que irão receber aquela herança, os contemplados, através de um testamento. Ali é feita a divisão. E aí ele está aqui nesse início, já do capítulo 3, no versículo 15, logo aqui no início do versículo, ele vai estar falando disso. Ele está falando de uma herança, porque ele vai falar de um testamento. Ele vai dizer, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, ou seja, depois de confirmado. E nem acrescentar algo, ou seja, o testamento está fechado. Numa visão bem atual, para as pessoas que estão aí mexendo com internet, as pessoas que estão aí mexendo com tecnologia, quando você pega um texto e transforma esse texto em PDF, significa que esse texto ele é inviolável, você não viola mais esse texto, assim como é o testamento, ele é inviolável. Então, ele aqui vai dizer agora no versículo 16, assim também as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Parece um pouco complicado, Mas na verdade não. Vamos entender aqui. Ele vai falar assim, olha, assim como o testamento depois de ratificado ele não pode ser mudado, as promessas de Deus também não. Quando Deus promete, ele não muda, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele não é homem para mudar aquilo que foi dito, aquilo que prometeu. Então, irmãos, quando a promessa se estabelece, ela vai se cumprir, mesmo que isso dure bastante tempo. O texto vai dizer exatamente o tempo que durou essa promessa para ser cumprida, mas ela foi cumprida e no tempo certo. Olha aí, vamos lá, ele vai continuar dizendo aqui que, vamos ler de novo o versículo 16 para entender, assim também as promessas que foram feitas a Abraão, ao seu descendente, ponto, ao seu descendente. E agora ele vai explicar aqui, ele fala, a Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, e esse um só é Cristo Jesus. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não muda, ou melhor, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Entende?
A lei que veio 430 anos depois, ela não vai anular a promessa que foi feita por Deus, previamente estabelecida. Então, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, a lei ela pode vir no tempo que for, irmão. Ela não vai invalidar a promessa e nem inviabilizar essa promessa. A promessa vai acontecer. Aí é que tá. Se as pessoas ficarem apenas presas a uma vida carnal, a uma vida natural, elas não vão conseguir discernir espiritualmente. E o tempo de Deus, ela está ligada a uma vida espiritual. A promessa de Deus, ela é espiritual. Ela pode se cumprir aqui no mundo, ela pode se cumprir na minha vida, né? Na minha vida natural, ela vai se cumprir na vida da minha família natural, ela vai se cumprir aqui em nós. Mas a promessa ela é espiritual. É por isso que ela não está regida no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, irmãos, a lei ela pode chegar a qualquer momento. Ela pode chegar 430 anos depois, ela pode chegar 10 anos depois, ela pode chegar 5 anos depois, ela pode chegar no dia seguinte, mas ela não anula as promessas de Deus, né, que foi previamente estabelecida para Abraão, como pode ser para a minha vida, para a sua vida. Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, no versículo 18, ele diz assim, olha, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Observa que ele aqui está falando da Trindade. Ele termina aqui o versículo 19, não melhor, o versículo 20, falando exatamente dessa Trindade. Ele fala que, olha, Deus prometeu, ele enviou o seu Filho, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, mas na sua essência, né, existe na Trindade a triunidade, que é uma única essência, né, de um Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Então, irmãos, a promessa de Deus se estabelece ao longo do tempo, porque ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele não está preso aos 365 anos, né, ou melhor, 365 dias do nosso ano. Ele não está preso à nossa vida temporal, né? Mas ele está num outro tempo, e isso faz a gente entender tantas coisas. Tantas vezes nós oramos pedindo para que Deus salve pessoas, para que Deus entre no coração de tantas pessoas, que pessoas possam ter um encontro com Deus. E aí, às vezes, anos passam, mas no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo oportuno, isso acontece. E aí você percebe que Deus continua agindo e a sua promessa não falha. Amém? Amanhã estaremos no último dia do nosso estudo bíblico aqui da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, e eu quero convidar a você a estarmos juntos a partir das 18 horas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica na paz.